Oi, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso Desmistificando o Espiritismo. A gente vai iniciar então a terceira parte da introdução do Livro dos Espíritos, né, no nosso quarto episódio. E aí, então vamos retomar o que a gente estava vendo, né? O Kardec explicou brevemente algumas coisas sobre as palavras, ele falou um pouquinho sobre as bases do Espiritismo. E aí, na sessão 7, que é a que a gente vai começar a comentar agora, ele vai falar um pouquinho sobre as críticas e sobre o que tipo de crítica que as pessoas podiam ter, que tipo de questionamento que se podia observar a partir do que foi falado, do que foi trazido ali pela obra, né, e pela compilação que ele executou. Bom, o Kardec ele começa falando com os cientistas, que ele chama de sábios. Tem a ver com uma tradução ali do francês, que a palavra para cientista é a mesma palavra que para sábio, né? Mas ele fala que a oposição da ciência é um ponto importante, porque ele considera a ciência muito importante, que os cientistas, né, no seu saber, no seu conhecimento dos aspectos da natureza muito importantes, mas ele chama atenção para o fato de que a ciência ela dá conta dos fenômenos da natureza, dos fenômenos desse mundo. Mas aquilo que está além da humanidade é muito difícil para a ciência tomar conta de maneira adequada, né? Então ele fala, olha, a natureza, ela ainda não... Como é que a gente sabe que a natureza já mostrou todas as páginas do seu livro, né? Ele fala, como é que a gente sabe que tudo o que existe já nos foi revelado? Então ele fala, olha, eu respeito demais os cientistas, mas é importante que eles entendam que esse é um domínio novo. Esse é um lugar que eles não conhecem, né? Esses fenômenos, eles não dizem respeito apenas à natureza humana. Eles estão falando de uma outra coisa que a gente não entende. Ele fala, então, senhores cientistas, é preciso que vocês tenham a cabeça aberta para poder entender esse mundo que não faz parte do mundo que a gente conhece. Porque é um mundo que tem inteligências diferentes, sob regras diferentes, e a gente precisa entender essas regras para poder criar sistemas e explicar como é que isso vai acontecer. Aí ele chama atenção para o fato, né, de que contra os fatos não tem argumentos. Né? Ele fala, olha, as interpretações elas podem variar imensamente, né? Elas dependem daquilo que a gente consegue associar ao que observa, mas os fatos são fatos. Ele fala, não tem como negar fato. Então, os fatos são que esses fenômenos estão acontecendo. Ele fala, é preciso entender esses fenômenos para poder criar uma explicação razoável para eles. Essa explicação, um pode divergir da explicação com relação ao outro. E, de fato, se a gente for olhar o que acontece nos nossos dias, né, a gente vê que depois de 150 anos, existem muitas formas de olhar para esses fenômenos. Nem todas elas são exatamente como o Espiritismo diz, mas a questão é, os fatos estão lá. E é isso que ele destaca, né? Aí ele explica, ele fala, olha, as coisas comuns, elas realmente, os cientistas entendem muito mais delas do que os outros, porque eles têm mais conhecimento, eles passaram mais tempo pensando sobre. Mas as coisas novas, como é que eles podem ter já o conhecimento sobre as coisas completamente novas? Porque esse é um domínio que eles não têm nenhuma base. Ele fala, então, é como um arquiteto querendo falar de música. Ele fala, ele não necessariamente entende para poder falar daquele assunto, ele entende de outras coisas. E eu estou falando isso até porque é importante, né, em tempos em que a gente vê a ciência tão questionada. O Kardec fala, não está falando, olha, o cientista não sabe de nada. O que ele está falando é, olha, sobre as coisas do mundo, o cientista entende muito bem. Mas esses são fatos novos, ele fala. Então, é preciso um olhar novo. O fato de ele entender muito bem do que já existe à nossa volta não quer dizer que ele entende essas coisas novas. Então, ele se baseia no que ele conhece. E se o que ele não conhece, ele não tem como um fato para apoiar aquela ideia que ele tem, com base nas ideias que ele conhece, como é que ele pode garantir que aquilo não é real? Só porque ele não entende e não sabe explicar. E esse é o ponto fundamental da crítica dele, quando ele fala assim, quando os cientistas questionam esses fenômenos. O Kardec continua chamando atenção para o fato de que esses fenômenos que ele estava presenciando e utilizando para se comunicar com esses espíritos, eles são regidos por inteligências que estão alheias ao controle deles. Ou seja,
aquelas inteligências que estão controlando o processo, não dá para mandar nelas, são elas que fazem o processo acontecer, né, o da comunicação. Ele fala, então, tem que aceitar que são condições especiais para poder observar essas coisas. Então, não funciona exatamente como a ciência, que está acostumada a botar as coisas no laboratório e lá e testar. Não é simples assim. É a mesma coisa que você querer fazer um teste com alguém, mas é esse alguém que tem que resolver quando é que vai vir, como é que vai ser, e aí fica mais complicado. Então, você tem que estar disposto àquela pessoa concordar com as condições para poder fazer o teste. É basicamente isso que ele diz. Bom, aí ele continua a dizer, eu estou olhando para vocês, estou olhando para o livro aqui, tá? E aí ele continua a dizer, né, que não é uma questão de forçar a convicção dos cientistas, que isso vai acabar acontecendo com o tempo, conforme eles forem vivenciando pessoalmente os aspectos e percebendo que há verdade naqueles fenômenos, né? Que não é uma questão de questionar os fatos, mas de entender esses fatos, né? E que aqueles que ficam tentando forçar, ridicularizar porque não entendem, então quer dizer, se eles não entendem, então aquilo é uma bobagem e não faz sentido, eles vão acabar caindo no descrédito quando em algum momento for possível mostrar e explicar as realidades que estão por trás desses fenômenos. Como aconteceu, por exemplo, quando a comunidade científica ridicularizou Benjamin Franklin com relação a conhecimentos da eletricidade que fizeram ele inventar, por exemplo, para-raio. E depois se viu que ele estava certo, né? Ele faz esse tipo de comparação. Ele continua falando da seriedade das pessoas que estavam envolvidas lá no processo, né? Uma das pessoas mais notórias é Charles Richet, que foi um prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do choque anafilático, né? É um pesquisador muito sério. Tinha outras pessoas de ciência, de filosofia, políticos, pessoas conhecidas da sociedade parisiense, que não tinham interesse nenhum em sujar a imagem delas com alguma coisa que fosse uma bobagem, que eram pessoas que estavam ali interessadas seriamente no que estava acontecendo, né? E ele fala, olha, não precisa ter um diploma para ter bom senso, né? Ele fala, então, será que só pode dizer que alguma coisa faz sentido quem estudou em um determinado caminho? Ele fala, não é verdade. Ele fala, é óbvio que quem estudou sabe muito, mas não precisa ter um diploma para dizer que é alguém que entende o que faz sentido, né? Ele falou, por que essa gente ia gastar tanto tempo, né, tanta energia com uma coisa que eles achassem que era uma bobagem para enganar as pessoas? Então essa é a argumentação que ele faz ali. E ele termina essa sessão 7 falando que é preciso ter cuidado, porque as coisas, se fossem coisas só físicas, de fato não tinha que questionar. Era a ciência que ia cuidar delas, única e exclusivamente quem cabia cuidar delas era a ciência, né? Mas que como essas coisas fugiam da humanidade, como eu falei no começo, então elas precisavam de um olhar novo e sem preconceitos. E que era preciso usar a razão, mas com cuidado, porque a razão mal direcionada, mal orientada, ela pode conduzir a erros, como aconteceu muitas vezes na história da ciência. Um raciocínio lógico que fazia sentido mal orientado ou partindo de premissas, né, de ideias iniciais erradas, poderia levar ao erro também. Então, para que a gente tivesse muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho pode levar a gente à queda. E que, então, era preciso sim usar a razão, mas com o cuidado adequado, né? A seção 8, ele continua nesse assunto ainda, né? E ali, na verdade, ele chama a atenção de que um estudo tão grande, tão sério como aquele, tinha que ser conduzido por pessoas que tratassem ele com o devido respeito, com a devida atenção, não com pouco caso, ou com a intenção de prejudicar por preconceito, né? Ou ainda para tirar proveito próprio. Isso seria muito grave, né? E ele fala também que eles não têm interesse, ele e aqueles espíritos e as pessoas que estavam ali, ninguém tinha interesse de forçar aquela crença para ninguém. Então que ela devia ser respeitada na forma dela. Isso é um pouco dele, imagino que ele devia estar tentando, isso é alguma coisa minha, imagino que ele devia estar tentando dizer, olha, se você acha que isso não está certo, então deixa a gente continuar em paz, né? Mas isso é uma parte meu, tá? Ele também lembra, né, que é muito importante quando você começa a estudar alguma coisa, que você entenda ela passo a passo, faça um estudo cuidadoso, que não adianta você pegar e querer começar tudo de uma vez, né? Como é que você pode querer aprender contabilidade, por exemplo, se você não der conta de aprender a somar, subtrair,
multiplicar, dividir. Se você não sabe o básico de alguma coisa, como é que você pode querer entender o avançado? É basicamente isso que ele fala nessa sessão. Então ele fala, olha, como é que um monte de... Porque ele fala, se alguém quiser fazer isso de qualquer jeito, vai chegar lá e vai jogar um monte de pergunta a esmo, né? Vai mandar um monte de perguntas complicadas, perguntas com intenções muito específicas, sem entender as bases por trás do que responderia aquela pergunta. Então a pessoa não vai entender nada, ou vai entender errado. Então, né, ele fala, é preciso que sejam feitas perguntas sérias, de forma apropriada, para poder ter respostas que façam sentido e que expliquem alguma coisa. E que se alguém tenta fazer uma investigação nesse sentido, de qualquer jeito, não vai obter coisas claras e aí vai falar que aquilo não faz sentido. É basicamente isso que ele fala. Bom, na seção 9 ele começa a falar de novo, então tentar sintetizar qual é o ponto a ser investigado. Ele fala, olha, o movimento dos objetos é um fato. Se ele é um fato, então, bom, tem duas possibilidades. Ou ele é inteligente, ou não é. Se ele é inteligente, a gente precisa entender qual é a origem. E aí, se não é, bom, então isso é uma questão natural, a gente pode deixar isso para o domínio da ciência. Tá, ele fala assim, olha, eu não vou nem entrar no mérito das comunicações verbais ou da escrita com a mão do médium, e nem de objetos que se movimentam de forma inteligente, tipo aquelas tábuas de Ouija, quem não conhece pode procurar, escreve Ouija, né? São aquelas tabuinhas onde você vai procurando as letras e tal. Ele fala, eu vou falar única e exclusivamente da escrita utilizando cestas ou pranchetas. Por quê? Ele fala, porque eu não tenho muito como fajutar aquilo. Ele fala, como é que você controla com a ponta do seu dedo uma prancheta que está com lápis preso nela, para poder escrever de maneira tão clara, né, e sobre assuntos tão diversos. Ele fala, e vamos dizer que desse para controlar, né? E o conteúdo, que é muito além da capacidade dos médiuns que estavam ali. Alguns dos médiuns são crianças, né? Como é que essas crianças poderiam tratar de tantos assuntos tão profundos, de maneira tão diferente, né? Usando personalidades diferentes, com letras diferentes, né? E são respostas longas, escritas muito rapidamente. Às vezes são 2, 3 pessoas tocando a prancheta, por exemplo, ao mesmo tempo. Como é que coordena para poder escrever com letra de mão bonitinho isso daí rapidamente, né? Além disso, esses fenômenos eles se reproduzem por todo canto. São centenas de pessoas no mundo inteiro fazendo isso, né? São centenas de médiums. Então, ele até fala assim, olha, quem observar com cuidado e por tempo suficiente vai ver que não dá para fajutar. É isso que ele diz. E aí ele continua argumentando. Por que é que centenas de pessoas em vários lugares do mundo, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, como é que elas iam coordenar todo esse esforço para dar as mesmas respostas, com as mesmas palavras às vezes, outras vezes não as mesmas palavras, mas o mesmo sentido, embora muitas vezes fossem as mesmas palavras, né? Mesmo que em línguas diferentes, maior trabalho para coordenar tudo para quê? Para enganar quem? Né? Ele fala, por que elas iam fazer isso? Com que propósito? E por que tanta gente séria como as pessoas que ele tinha à volta dele, envolvidas nisso? Com que intenção, né? E como treinar crianças, como fazer crianças terem a paciência e a habilidade que precisaria para poder simular todas essas coisas. E esses argumentos fazem muito sentido, né? Ele também questiona a possibilidade de ser toda uma ilusão, né? De tudo isso aí ser um grande engano. Porque ele fala, olha, então ele está falando que todo mundo que está envolvido com esse negócio é bobo, né? Ele fala, está chamando de tolo cada uma daquelas pessoas que está envolvida naquele processo de boa vontade, acreditando naquilo. Ele fala, então eu acho que não dá para aceitar esse tipo de argumento, porque seria dizer que só quem acha que não é que está com a razão. E né, não faz muito sentido isso. Bom, aí o Kardec começa a sessão 10, ele começa a falar de críticas que são feitas, ele fala que são feitas por pessoas mais razoáveis e aí ele gasta um tempo respondendo essas críticas. Aí a primeira que ele fala na seção 10 é a linguagem. Ele fala, olha,
Tem gente que questiona que a linguagem nem sempre é uma linguagem adequada a espíritos, a coisas sobrenaturais, né? Que deveria ser uma linguagem sempre muito rebuscada e nobre. Aí ele fala, olha, os espíritos mesmo falam que eles são diferentes em entendimento, em capacidade, em sabedoria. Então, cada hora vai vir de um jeito, né? Ele fala, então, cabe a nós usar o nosso bom senso para separar o que é bom e o que é ruim daquilo que eles nos falam. Ele até fala assim, olha, tem gente que às vezes fala, mas só vejo comunicação ruim, ou só vejo comunicação boa. Ele fala, olha, tem de tudo. Se você observar o suficiente, você vai chegar a reconhecer cada uma delas, né? Tá aí para ver. Ele fala, os fenômenos estão aí para ver. Ele fala que julgar só por isso seria a mesma coisa que julgar as pessoas de um país inteiro, por exemplo, por um único lugar que você conhece. Ou por um bando de arruaceiro que você conheceu daquele lugar, né? Ele fala, então imagina, você chega numa cidade, você entra nela e você conhece a cidade, por exemplo, por um porto, e naquele porto as pessoas são de um jeito. E aí você julga que todo mundo naquela cidade, naquele país, é daquele jeito por causa do porto. E não é bem assim que funciona. E aí, às vezes, ele diz que as pessoas questionam dizendo que isso é uma arquitetação do diabo, que é o diabo que está fazendo aquela armação toda para poder enganar. Ele fala, então, olha, se for o diabo, então tem horas que o diabo é muito cuidadoso, e ele é muito criterioso, e ele é muito moralizado, né? E ele está ensinando a gente a evitar o mal e a caminhar no bem. Ele fala, e não faz, é estranho isso, né? Como é que o diabo tem hora que vem e fala coisa boa pra gente? Ou então tem diabo bom por aí. De qualquer forma, ele fala, olha, se você está dizendo assim, está reconhecendo aquele fenômeno como sendo, né, o do diabo ou dos diabos, então você está reconhecendo que o fenômeno existe. E se ele existe porque Deus permite. Aí ele fala assim, bom, se Deus permite que os diabos façam isso, não seria injusto que Deus deixasse os diabos só falarem coisas ruins, sem dar a chance de a gente ouvir as coisas boas também? E injustiça não faz sentido com o que a gente pensa de Deus. Ele fala, não seria bom, não seria justo. Ele fala, e se ele não faz isso porque ele não consegue, então Deus não é todo poderoso também, não faz sentido. Ele fala, então olha, Deus permite que aqueles que não entendem as coisas e que pensam errado e que são ignorantes falem, mas permite que as coisas boas venham até a gente também para que a gente possa ter a chance de escolher entre elas. Ele também fala sobre os conhecidos e os grandes do mundo, porque esse eu já entrando no item 11. Ele fala, questionam por que eu ouço falar de nomes de pessoas importantes no mundo aí nos seus textos. Ele fala, olha, esses nomes chamam a atenção porque são alguns que falaram pra gente, olha, eu sou fulano. Ou às vezes eles estão usando um nome alegórico para poder dizer que eles estão em função daquele espírito ou dos ideais que aquela personalidade representam pra gente. Ele fala, mas a maior parte das comunicações não são pessoas desconhecidas, alguns são familiares nossos, familiares no sentido de serem conhecidos nossos. E a maior parte são eles que vêm, tá? Então, assim, a gente fica impressionado quando vê um nome importante, mas eles não são a maioria. E, além disso, ele lembra a gente de que, como Jesus mesmo disse, né, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Ou seja, ele quer dizer com isso o quê? Ele fala, olha, lá no mundo dos espíritos, às vezes o que era o maior no nosso mundo é o menor lá. Ele fala, porque não quer dizer que esse cara que era grande aqui no mundo, lá ocupa uma função importante. Talvez ele esteja realmente vindo até a gente como um serviçal, como alguém que cumpre uma tarefa menor, né? Porque é isso que ele pode fazer, porque ele não era uma pessoa tão grande moralmente quanto ele era grande para o mundo. Ou esses que eram grandes de todas as formas, por que eles não podem também se aproximar de nós para trazer aquilo que a gente precisa? Ele fala, olha, é simples isso. O fato de eles terem sido grandes no mundo não quer dizer que eles são espíritos extremamente elevados.
Aí o Kardec continua na seção 12 falando sobre a identidade dos espíritos. Ele fala que às vezes é difícil mesmo, que essa questão da identidade, né? Que os espíritos inferiores, às vezes, eles aparecem com nomes conhecidos. Então fala que é o Sócrates, fala que é Aristóteles, fala que sei lá, São Tomás de Aquino, né? Ele fala, e aí como é que você diferencia? Você vai diferenciar por outras coisas. Ele fala, quando é alguém conhecido da gente, principalmente se é alguém que desencarnou há pouco tempo, um parente, um amigo, é mais fácil, porque pela linguagem a gente sabe quem é, né? Por coisas do dia a dia, né? Particularidades da pessoa, às vezes histórias que conta, fatos que só a pessoa que está lá que conhecia ele podia saber, e por ali dá para identificar a pessoa bem. E ele relata até que em muitos casos a caligrafia, quando é por escrita, ela é idêntica ou muito parecida com a da pessoa, e que houve casos de serem caligrafias idênticas. Ele fala, eu só não falo que acontece sempre isso. Ele fala, tem casos que acontece, tem casos que não, mas tem um número suficiente para chamar atenção para esse fato. Aí ele fala também que os espíritos que já não se purificaram o suficiente para estar muito longe das ideias da Terra, eles ainda têm as ideias que eles tinham no mundo, às vezes trazem até umas manias que eles tinham no mundo, sabe? Coisa de cacuete, né? de modo de se expressar e tal. E aí ele fala, e aí dá para identificar esses espíritos por aí também, né? Mas particularmente pelos traços morais desse espírito. Então o espírito vem falando pra gente que é um Fenelon. Fenelon aparece muito no livro, né? Fenelon foi um arcebispo, ele é um teólogo, escritor francês muito conhecido, defensor dos direitos humanos. Então é uma pessoa que é tida como de altíssima elevação moral por eles, não só pela história dele em vida, mas pelas mensagens também. Ele fala, então, como é que eu vou saber se é o Fenelon ou não? Eu vou ver pelo tipo de coisa que ele fala. Né? Se ele vem aqui e fala um monte de bobagem, ou se ele fala coisas que não fazem sentido, que não tem bom senso, se ele fala coisas imorais, é óbvio que não é o Fenelon. Mas se ele vem aqui e fala tudo fazendo sentido, ele traz ideias elevadas, ele demonstra, né, um profundo conhecimento e um profundo apego às ideias mais elevadas que os homens têm, poxa, então como que eu vou questionar que é o Fenelon? Até porque se ele é um espírito tão elevado, para que ele vai vir mentir? Ele fala, então não faria sentido. Se ele é um cara elevado, vir aqui e falar que é o Fenelon e não é, por que ele vai fazer isso? E ele chama atenção também, né? Que os espíritos falam que os espíritos pelas categorias, lembra, a gente falou das categorias, mas basicamente os espíritos mais elevados, os puros, os intermediários, os mais ignorantes, os espíritos que estão próximos na elevação, eles se reúnem por afinidade, né? Por família, eles se agrupam por serem parecidos. Né? Então, um trabalha com o outro. Ele fala, e por que não algum espírito da mesma categoria de elevação do Fenelon não poderia vir em nome dele, talvez até amando dele, trazer uma mensagem? Então, ele fala assim, isso é complicado, porque essas substituições assim, de um espírito por outro podem acontecer, e no espiritismo prático, do dia a dia, isso de fato é um problema para determinar a identidade. Ele fala, mas ninguém falou que era fácil. Aí você vê esses termos, ele fala, ninguém falou que ia ser fácil. Né? Ele fala, é importante muita observação, muito estudo, muita atenção para poder perceber os fatos e entender o que está acontecendo. E ele fala, e se a gente souber onde olhar, vai ter sempre muita informação para tirar. E aí dali você consegue ir descobrindo o que faz sentido e o que não faz, fazer a separação, o que é útil e o que não é, e de quem é quem, e assim por diante. Ele até faz uma comparação de que, como outras coisas na natureza, existem os fenômenos espíritas, você não tem como escolher a hora que eles vão acontecer. Você não pode falar, vou chamar o Fenelon para vir aqui outro dia, eu vou chamar o Sócrates para vir conversar com a gente. Depende deles acontecerem. É como se fosse, por exemplo, ver um evento no espaço, na astronomia, né? Se você vê uma estrela explodindo, né? Ou você vê um alinhamento dos planetas, você não tem como escolher quando você vai, eu quero estudar hoje como é que vai se alinhar Saturno com Júpiter. Não dá para escolher. Isso acontece, então você tem que estar observando a natureza e poder tirar dela. Ou então um furacão. Você não escolhe criar um furacão, você tem que observar quando ele acontece. E ele chama esse detalhe, atenção para esse detalhe que é muito importante quando a gente tenta se propor a estudar o Espiritismo. Até fazendo uma parte aqui, o Chico Xavier, que é muito famoso como um grande médium do Espiritismo, né, é uma das pessoas que dizia que o telefone toca de lá para cá.
né? Quer dizer, os fenômenos acontecem determinados pelo mundo espiritual e a gente tem que observar eles no mundo material e se adaptar aos eventos acontecendo para poder entender eles. O Kardec começa a sessão 13 falando de um outro ponto de crítica, né? Que é a divergência na linguagem dos espíritos. A parte dos espíritos diferentes, que de fato vão falar coisas diferentes, ele fala que as pessoas, às vezes é questionado como é que espíritos superiores podem falar coisas diferentes. Eles não tinham que pensar igual, falar igual? Fala, olha, primeiro ele faz uma parte, ele fala, olha, o espiritismo é uma coisa imensa. Ele fala, é preciso atenção e estudo intenso e precisa continuidade, tem que estar sempre estudando para poder entender todas as variações que podem ocorrer, todas as diferenças que podem estar presentes nesse conjunto de fenômenos, né? Ele fala, leva anos para formar um médico, leva 3/4 da vida para formar um cientista. E o pessoal quer em algumas horas entender toda a ciência do infinito, quer dizer, entender todos os mistérios de tudo que a gente não conhece ainda da existência. Ele fala, não adianta teimar com isso, é preciso paciência, atenção e estudo. Ele fala, mas olha, não é sempre divergência. O que não pode acontecer entre duas pessoas que entendem de um assunto, ter um modo de expressar diferente, definir coisas de formas diferentes, ter pontos de vista diferentes ou estarem olhando e explicando a partir de pontos de vista diferentes, ou mesmo dependendo da pergunta que foi feita. Conforme o jeito que a pergunta é feita, a explicação é feita de um jeito. Ele fala, e além disso, tem que lembrar que os espíritos superiores, eles se comunicam pelo pensamento, de uma maneira rápida, de uma maneira direta, sem intermediários. E para eles a forma do pensamento não faz diferença. Para eles o pensamento é tudo. Eles se comunicam unicamente pelo pensamento. Então, é difícil para eles ter que se comunicar exatamente como a gente, né? Eles acabam, quer dizer, para eles não faz diferença a palavra que ele está usando. Ele vai comunicar a ideia. É por isso que, às vezes, as definições de alma, que a gente falou de várias definições de alma, né? Elas podem variar, porque um está pensando a alma sob uma perspectiva, o outro sobre outra. Ou então a definição de Deus. Deus é o grandioso, Deus é o grande arquiteto do universo, Deus é o grande espírito. Mas é Deus, eles estão falando sobre aspectos diferentes da natureza da divindade, né? Outro exemplo interessante que ele dá é da classificação dos espíritos, porque imagina, existem espíritos do mais baixo grau até o mais alto grau numa escala infinita, contínua. Você não tem como separar em bloquinhos e falar, não, aqui atravessou uma linha, esse espírito virou outra coisa. Não, eles vão evoluindo gradualmente. A classificação depende da gente. No caso, depende dos espíritos. Se eles quiserem separar em espíritos puros, espíritos mais evoluídos, espíritos mais ignorantes e espíritos embrutecidos, tudo bem. Se vocês quiserem colocar 3, 5, 10, 20 categorias, tanto faz, porque eles estão separando de acordo com a média da evolução daqueles blocos. Mas não faz diferença para o que eles são, é só um jeito de separar, só um jeito de classificar, né? É a mesma coisa que na biologia. Quantas classificações diferentes para os grupos de seres vivos já houve ao longo de toda a biologia, né? Hoje em dia a gente tem classificações diferentes do que tinha há 50 anos atrás, do que tinha há 100 anos atrás, mas a natureza está aí, os seres vivos existem, eles vão evoluindo de um tipo para o outro, e a classificação do que é o que depende de quem está falando e dos critérios que usa. Na química também, a gente definia a natureza do que existe, das partículas, de um jeito, depois de outro, né? Antigamente a gente pensava que as coisas eram bloquinhos formados pelos elementos, hoje a gente entende que depois a gente tinha os átomos, e hoje a gente entende que os átomos também são feitos de partículas diferentes, que tem um monte de tipo de partícula, e a natureza é a mesma. Então ele fala, olha, você pode falar de formas diferentes das mesmas coisas. E é isso, para os espíritos, como o pensamento para eles é tudo e a forma não, eles usam a forma que eles acham que é mais conveniente para poder categorizar as coisas, né? Aí depois no item 14 ele fecha, assim, ele continua esse assunto falando da ortografia, que às vezes é questionado a ortografia. Se os espíritos sabem tudo, esses espíritos superiores, eles não vão saber ortografia também? Ele fala, olha, como eu falei, os espíritos superiores, eles se comunicam rapidamente, né, de forma contínua, através do pensamento. Eles não precisam de um meio
intermediário para comunicar, como a gente, por exemplo, usando palavras e sons, né? Usando símbolos e sons. Ele fala, então, imagina como é para eles que estão acostumados a se comunicar dinamicamente com o pensamento o tempo todo, trocando o pensamento inteiro de um lado para o outro, ter que usar as nossas formas lentas, com uma linguagem como a nossa, que é incompleta, para explicar as coisas que eles conhecem que a gente não conhece. Porque a nossa linguagem usa palavras para explicar o que a gente conhece. O que a gente nunca viu, como é que a gente vai explicar? Ele fala, então imagina o trabalho que dá para eles ter que se comunicar devagar, com uma linguagem incompleta como a nossa, para poder explicar. Não é simples isso. Mas ele chama a atenção também de que quando é necessário, eles sabem sim utilizar, inclusive eles pontuam exatamente o que é que tem que ser colocado. Né? Ele fala que, olha, nos casos das poesias, por exemplo, ele fala, eles fazem poesias de métrica perfeita, com palavras extremamente bem colocadas, que poderiam ser avaliadas pelos mais rigorosos, né, entendedores, vamos dizer assim, dos idiomas. Ele falou, por exemplo, no entendimento do que eles falam, pontuar, falar assim, olha, se você colocar desse jeito, não dá para entender o que eu quero dizer. E eles podem fazer isso a despeito do entendimento, quer dizer, independente do entendimento do médium desse assunto. Então eles conseguem fazer isso perfeitamente, eles só não se preocupam quando não é necessário. Bom, com isso a gente encerra então esse vídeo, né, esse episódio, e no próximo episódio a gente vai continuar falando a partir da sessão 15 e encerrar a introdução ao Livro dos Espíritos, para depois poder partir para os tais prolegômenos. Né? Então, muito obrigado e até já.